Fala, tudo bem? Bora para mais um vídeo. Obrigado, de certa forma, você que chegou aqui no canal. E o que eu tenho para falar hoje é sobre questões que a gente não fica muito atento, né? Quão grande às vezes é as nossas lutas, e às vezes a gente não para perceber que nós somos pequenos mediante o que acontece no mundo. Às vezes a nossa preocupação, o nosso problema é o maior que de todos, né? A gente sempre tem aquele sentimento, aquela sensação de que o nosso problema é o pior, que a nossa situação é a mais difícil e que tudo não tem solução. E Deus nos mostra sempre o contrário, né? Deus às vezes nos mostra que nós temos mais motivo para agradecer do que reclamar. E é uma coisa que eu te falo, quanto mais a gente agradece, quanto mais a gente é grato por tudo aquilo que a gente tem, mais graça de Deus nos alcança, sabe? Então agradeça se você tem uma casa, se você tem um alimento, se você tem uma cama, se você tem um ventilador, se você tem uma geladeira. Porque tem muitas pessoas que a gente sai pela rua, até mesmo a nossa vizinhança, e a gente vê o quanto a gente é afortunado, o quanto a gente é agraciado e a gente não percebe, sabe? E o que eu tenho a dizer é que quanto mais a gente reclama, que quanto mais a gente espragueja uma situação, até mesmo a gente fica em cima de uma situação, colocando uma energia ruim, mais tempo dentro dela a gente fica. Essa é a lógica. Então quando você começa a entender que um momento difícil vai nos acompanhar, e quando este acabar, novos virão, novas fases surgirão, entendeu? Às vezes nós estamos muito tempo presos dentro de um estágio de dificuldade, às vezes a gente não sabe como sair, a gente não vê solução, a gente não consegue, sabe? A gente fica um tempão dentro de uma situação e não consegue sair dela, entendeu? E às vezes a gente acha que aquilo ali vai nos acompanhar a vida inteira, mas há um segredo para sair. É você mudar a sua mente em relação a isso. É você mudar as suas atitudes em relação ao que não está dando certo. É só você fazer o inverso, sabe? É mudar as configurações daquilo que te aprisiona. Se você tem feito algo durante esse tempo que não tem dado resultado nem sucesso, é sinal de que tudo que você tem feito fez errado. É hora de fazer o processo inverso. É hora de fazer o processo diferente, sabe? Ora, aquele que antes reclamava não reclama, entendeu? Aquilo que era difícil não é mais. Aquilo que os seus olhos veem como dificuldade, não tente ver como se fosse parte de um cenário, de um momento. Eu sempre falo isso, cara. Quando a gente tem um entendimento de que as coisas são cenários, são fases que irão passar, tudo muda. Tudo muda o tempo todo. Tudo muda a todo momento. As coisas se transformam. As coisas estão em transformação, as coisas estão em evolução, sabe? Nada fica o tempo todo. Por mais que fique, sabe? Uma hora muda, uma hora acaba. Assim é a nossa vida. Uma hora acaba também. Então, para hoje, se você quer sair dessa situação de dificuldade, mude as atitudes, mude a forma de pensar, de entender, entendeu? Se você falava mal, não fala mais, entendeu? Se você tinha uma atitude na qual te impedia de avançar, mude, entendeu? Seja mais sábio, entendeu? O rei Salomão, um homem sábio, ele disse que o homem prudente, o homem sábio é aquele que guarda a sua língua, detém os seus anseios, os seus, sabe, a sua manifestação impulsiva que vem por meio da boca. Porque o nosso pensamento, ele é involuntário, né? A gente julga, a gente faz um monte de coisa, mas se você trabalhar a sua mente, se você tem um equilíbrio emocional,
que vem por meio de um desenvolvimento espiritual, certamente você vai conseguir lidar com toda a dificuldade, entendeu? Do nosso lado irracional, porque nós somos irracionais. Nós temos um lado racional muito forte. E a única coisa que nos dá racionalidade é a consciência, e essa consciência vem por meio do Espírito. Então a gente tem que buscar cada vez mais conexão espiritual para que nós desenvolvamos, para que nós avancemos e assim rompamos, né, a nossa limitação de consciência que nos limita, que nos impede de chegar em novos estágios. Entendeu? O que eu tenho para hoje, assim, relacionado a um devocional, uma palavra, é que Deus é magnífico. Eu vou falar Salmos 8 hoje. Deus é magnífico em toda a terra, pois Ele expôs toda a sua majestade diante da criação. Então, se você hoje vive de uma maneira limitada, de uma maneira que não consegue ver solução em nada, não consegue ver brilho em nada, se você não consegue ver alegria em nada, olha as coisas que o Senhor assim fez. E outra coisa que o salmista diz, ele diz ainda, Deus é tão magnífico que fez tudo isso que nós observamos, os céus, a terra, os mares, sabe, as estrelas, sabe, as obras assim da natureza, a natureza fez o homem. Ainda o salmista diz, quem somos nós para que lembre de mim? Quem sou eu para que lembre de mim? Aqui diz, quem é o homem para que o Senhor se lembre mediante tudo que o Senhor criou? Sabe, em meio a tudo que tem feito, que o Senhor assim construiu, quem sou eu para que se lembre de mim? Sabe? Isso é profundo, porque a gente não tem como escapar disso. O Senhor sempre vai nos lembrar, sempre vai se lembrar de nós, sabe? E às vezes a gente acha que o Senhor se esqueceu de mim, o Senhor não lembra de mim, me abandonou, essa situação difícil, doença, sabe? Algo que pode ser incurável. Aquilo que não pode matar o espírito, não pode matar o corpo. Pode matar o corpo, mas o espírito é o que vivifica. Sabe? Se você entender isso, que você está passando hoje, é para a honra e glória de Deus, você vai entender coisas maiores. Entendeu? O espírito sempre vai estar pronto. Então, se há uma causa impossível na sua vida, se há algo que você pensa que não tem solução, se você está passando por questões que não vê mais saída de alguma coisa, Deus, Ele não se esqueceu de você. Deus, Ele não se esqueceu. Eu até lembro uma passagem de Mefibosete, né? Estava esquecido, aleijado lá. E rei Davi fala, alguém da casa para que eu me lembre? Ele falou, tem. De igual modo, Deus vai se lembrar de você, porque na verdade Ele nunca se esqueceu. Então, para hoje, Senhor, seja magnífico, quão grande em poder e glória, Ele ainda não se esquece de nós. Ele ainda é aquele que faz por nós aquilo que a gente nem acreditava mais que pudesse acontecer. Tá bom? Para hoje é isso. Obrigado. Por favor, inscreva-se no canal, ajuda muito no crescimento. E até o próximo vídeo, tá bom?